Olá, pessoal! Finalmente eu voltei, né? Prometi que eu ia fazer vídeos regulares, mas quem me segue no meu Instagram, vê aí minha vida, sabe quantas coisas andaram acontecendo e por isso tô super sumida. Peço desculpa a vocês, tô até um pouco atrasada nos meus vídeos, mas vambora! O vídeo de hoje é sobre o meu primeiro trimestre de gestação. Eu tô pra fazer esse vídeo já faz um tempinho, eu tô agora com 23 semanas de gestação hoje, então esse vídeo tá um pouquinho atrasado, né? E assim como esse vídeo eu prometi que eu vou fazer como eu descobri minha gestação, como eu fiz, como foi pra eu engravidar, né? Em quanto tempo e tal, essas coisas eu conto pra vocês nos próximos vídeos. Então, o primeiro trimestre de gestação, ele vai teoricamente da primeira semana, né, de gestação até a 13ª. Data da minha gestação, data da minha do dia da minha última menstruação. Então vamos lá, qual foi o dia, o primeiro dia da minha última menstruação foi no dia 17 de setembro. Então essa é a data que eu uso, né, dependendo, algumas mulheres não sabem a data, e aí muitas pessoas acabam usando a data do primeiro ultrassom, a idade gestacional estimada do primeiro ultrassom e tudo, mas eu sabia certinho, então eu sei que a data da minha DUM, como a gente chama, foi dia 17 de setembro. E aí é muito esquisito, assim, né? Como contar esse primeiro trimestre. A gente fica meio perdida, algumas mulheres ficam perdidas, não sabem quantas semanas, não sabem quantos meses, mas não é nada muito difícil. Como eu sou médica, assim, eu não conto gestação por meses, e a maioria dos médicos nunca vão usar meses, eles sempre vão usar semanas, então eu sempre fui acostumada a usar semanas. Pra mim, sei lá, é difícil eu saber quantos meses, porque a contagem dos meses pode mudar de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, mas 10 semanas a gente sabe que é sempre, vamos dizer, igual. Então, eu sei que, vamos dizer assim, todo domingo eu faço mais uma semana. Então, fica fácil. Só para vocês saberem, eu conto a minha idade gestacional pela data da minha última menstruação, que na verdade quase coincide certinho com o meu primeiro ultrassom. Não tem muita diferença entre os dois. E é engraçado porque todo mundo fica assim, então se é a data da última menstruação, não necessariamente o meu bebê tem exatamente a minha idade gestacional. Isso é uma coisa meio louca, porque como a gente usa como parâmetro a data da última menstruação, vamos dizer assim, teoricamente o embriãozinho na gente só existe há mais ou menos umas 2 semanas quando você descobrir. Aí vem a pergunta, né? Catarina, como você descobriu que estava grávida e quando foi? Eu vou explicar depois, vou fazer um vídeo só para contar como eu engravidei, quanto tempo eu levei, mas só para vocês saberem, eu descobri que estava grávida no dia 19 de outubro. E a data da minha concepção, vamos dizer assim, o dia que o espermatozoide se ligou ao óvulo, foi pelas contas, né, que eu fiz direitinho, foi no dia 4 de outubro. Então, 17 é a data da minha última menstruação, é a data, né, que começa a contar a minha gestação, mas eu sei que meu bebê foi concebido no dia 4 de outubro e eu descobri no dia 19. Então, eu descobri relativamente bem cedo. E aí vem sempre as perguntas, mas você descobriu porque você percebeu que o seu corpo estava assim, ou você se enjoou? O que aconteceu para você descobrir? Gente, eu engravidei num mês que eu jamais diria que eu ia engravidar. Eu tava querendo engravidar, mas eu nunca esperei que eu ia engravidar justamente naquele mês, porque era um mês que eu achava que não tinha acontecido. E eu não descobri por causa de nenhum sintoma. Naquele momento não tinha nada no meu corpo, eu não me sentia grávida. Isso foi uma coisa difícil pra mim no primeiro trimestre, porque eu não me sentia grávida, né? Quem me acompanhou aí sabe que eu fui pra Disney, sabe que eu fui pra Nova York, sabe que eu fui pra Chicago. Viajei pra caramba no primeiro trimestre. O que aconteceu comigo não é o mais comum, tá? O mais comum é que as pessoas tenham um primeiro trimestre um pouco mais difícil. A maioria das mulheres vão enjoar muito,
Algumas mulheres vão chegar até a vomitar muito. Então, assim, é uma fase que algumas podem se sentir desconfortável e uma série de sintomas. Isso é absolutamente normal, gente. Isso faz parte da gestação, tá? Cada mulher é uma, cada gestação é uma. E comigo, assim, foi um pouco diferente. Uma das coisas que dão muito enjoo, né, nas gestantes, principalmente no primeiro trimestre, são os cheiros. E o fato de eu não ter praticamente olfato, eu acho que acabou me protegendo muito dessas náuseas. Porque por um problema, vamos dizer assim, um problema mesmo, eu fiz várias cirurgias já no seio da face e tudo mais, sempre tive sinusite de repetição e tudo, e eu perdi a maior parte do meu olfato, tá? Faz uns 5 anos, então eu quase não sinto cheiro. Tem épocas que eu sinto um pouquinho mais, mas tem épocas que eu não sinto nada. E nessa fase da gestação eu tava assim, sabe? Completamente sem olfato. Então acho que isso ajudou também a não ter muita náusea. Porque eu fiquei muito de boa, assim. Eu ficava assim, às vezes, duvidando que eu tava grávida. Com 8 semanas eu decidi fazer um ultrassom, porque assim, eu precisava olhar o ultrassom pra pensar que eu tava grávida, porque eu realmente não conseguia acreditar, assim, eu falava, gente, não é possível, eu não sinto nada. Isso até me deu um pouco de insegurança, porque a gente, assim, como médica, eu sei que a náusea e alguns outros sintomas, né, a mastalgia e outras coisas, são sintomas de que você tá com uma progesterona mais alta, e isso indica que você está grávida mesmo, vamos dizer assim, que sua gravidez está indo pra frente. Mas acontece que o contrário disso não quer dizer que porque você não sente, então tem algo errado na sua gestação, entende? Não quer dizer, né? Mas a gente sempre fica assim, poxa, todo mundo sente, por que eu não sinto? E eu fiquei um pouco assim, né? Eu fiz medicina da família, eu hoje, né, não trabalho com isso, eu trabalho com clínica médica, mas eu fiz antes medicina da família, fazia rotina de pré-natal, e realmente a maioria das mulheres, né, enjoam muito, tem um primeiro trimestre difícil. Então, pra mim, foi exatamente o contrário. O fato de eu não ter nada me fazia pensar que não sei, eu ficava meio assim. Mas também não tava pensando nada de ruim. Fui, vivi minha vida, viajei muito, aproveitei, já que eu não tinha náusea, já que eu não tinha dor, já que eu não tinha sono. Eu não tive praticamente nenhum sintoma de gravidez no primeiro trimestre, tá? Eu tive, assim, contado dias que eu fiquei um pouco mais enjoada. Cheguei a vomitar umas 2, 3 vezes no máximo. A semana, vamos dizer assim, que foi mais difícil pra mim foi a 10ª semana. Mas eu nem vomitei por conta de náusea. Eu acabei vomitando por um motivo horrível, gente. Todo mundo sabe que gestante, né, fica mais difícil você fazer a digestão. E eu tinha ido num rodízio e eu comi pra caramba. E depois de comer pra caramba, eu andei de táxi por Nova York. E aí o táxi deu milhares de voltas. E aquilo, assim, me deixou estranha. Quando eu saí do táxi, eu vomitei. Porque eu tava com o estômago muito cheio, não tava aguentando mais. E foi isso que aconteceu, assim. Nem associo muito. E as outras vezes foram, assim, esporádico. Foi uma coisa do nada. E eu não me senti muito mal, não. Sei lá, eu acordei, tava estranha, fui no banheiro, vomitei e passou. Isso só aconteceu na 10ª semana, tá? Foi a única semana que, vamos dizer assim, tiveram esses eventos. Não enjoei de nada, a única coisa que eu no primeiro trimestre não conseguia comer era frango, porque quando eu comia galinha, eu imaginava galinha. E aí eu fiquei com paranoia de galinha, tipo, se eu visse um frango, eu já não olhava, já não queria comer. Não era pelo gosto, não era pelo cheiro, era porque eu imaginava galinha. Muito louco isso, enfim. Mas todo mundo fala que enjoa muito de carne. Não enjoei de carne, pelo contrário, eu comi super bem carne, comi várias coisas, tive vários desejos, assim. Eu não sou de comer doce, os desejos que eu mais tive, eu não sou de comer doce, nunca fui. No primeiro trimestre eu tinha muita vontade de comer doce.
isso era meio estranho. Eu tinha vontade de comer bolo de limão. No meio da noite eu cismava que queria comer torta disso, torta daquilo. E eu até ganhei um pouquinho de peso a mais, assim, né, no primeiro trimestre, comparado com o segundo. Porque no primeiro trimestre eu tinha desejo, né, esses desejos malucos de doce, de coisas que eu não tô acostumada a comer. Eu não enjoava. Então, eu só engordava, né? Então, mas assim, não engordei nada fora do normal, não engordei demais, acho que eu engordei uns 2 quilos. Então, essas são as partes mais importantes. Falei pra vocês, eu fiz o ultrassom com 8 semanas, porque eu quis fazer esse ultrassom pra me sentir grávida. Tava tudo ok, tudo direitinho. Depois, eu faço ultrassom toda consulta aqui. Mas assim, aqui é completamente diferente do Brasil. Eu vou fazer um vídeo só de diferenças entre o pré-natal no Brasil e nos Estados Unidos, porque é completamente diferente, gente. Aqui você não faz ultrassom de translucência nucal, você faz teste genético. Então assim, é bem diferente. Eu fiz teste genético para investigar as trissomias mais comuns. Não tem nenhuma mutação genética das mais comuns, né? Não tinha nenhuma mutação genética das mais comuns no meu bebê. E eu também decidi ver o sexo nesse teste genético. Aqui não tem sexagem. Você não pode fazer um exame só para saber o sexo. Não existe isso aqui. Quer dizer, pelo menos aonde eu estou não existe, tá? No hospital que eu sou acompanhada, você não pode querer fazer teste genético só para saber sexo. Você tem que investigar essas coisas. E aí, se você quiser, você descobre o sexo ou não. Enfim, acho que isso é importante, mas eu quis saber o sexo. Eu decidi não abrir o exame antes de 13 semanas. Por quê? Como médica, assim, eu sei que abortos de primeiro trimestre são muito comuns. Acontece até em um pouco mais de 20% das mulheres, acho que chega a ser 25% das mulheres que engravidam vão passar por um aborto. E assim, o aborto de primeiro trimestre, na maioria das vezes, ele não está relacionado com nenhum tipo de doença que a mulher tenha. É algo do corpo. Às vezes, quando o embrião se funde, né, o espermatozoide se funde no óvulo, existe um problema, e aí por esse problema, isso faz com que o feto tenha um problema genético, aí esse problema genético acarreta numa formação ruim e tudo. Às vezes o embrião nem consegue se implantar muito bem, às vezes também o embrião está mal implantado, e por esses motivos, às vezes, uma gravidez não vai à frente. Então, assim, no segundo trimestre acontecem abortos? É claro, e no terceiro, e no segundo, claro que acontece. Mas, assim, no primeiro, isso é muito mais frequente. E, assim, eu sei que isso pode acontecer com qualquer mulher, isso faz parte da vida, isso tá no curso natural das coisas, o nosso corpo é projetado para reconhecer esses tipos de problema, e realmente, quando isso acontece, o nosso corpo, muitas vezes, acaba eliminando, vamos dizer assim. Então, assim, se você passou por isso, saiba que isso não quer dizer, isso não compromete o seu futuro, isso não compromete em você ter um novo, assim, engravidar de novo. Tudo tem que ser o tempo, gente, e sua hora. Então, eu tive o cuidado, eu não tenho problema nenhum. Se isso acontecesse comigo, assim, eu iria abrir. Por que eu iria abrir? Porque com 8 semanas de gestação eu contei que eu estava grávida, sendo médica e sabendo de tudo isso. Com 10 semanas estava em todas as minhas redes sociais que eu estava grávida. E eu sabia que até então faltavam algumas semanas para eu passar nessa fase crítica. E, gente, isso é normal, isso faz parte da vida. Eu sei que para algumas mulheres isso é muito sofrido, isso é uma perda muito doída, porque, sabe, quando a gente quer engravidar e a gente engravida, a gente projeta sonhos, a gente projeta expectativas. Então é um momento muito delicado. Mas também a gente não pode... Às vezes eu acho que as pessoas só contando depois do primeiro trimestre e tal, parece que existe uma certa vergonha em falar isso. E, gente, isso não é vergonha nenhuma. Isso pode acontecer com qualquer mulher. Ninguém tem culpa disso. Ai, não é porque você chorou demais, não é porque você não comeu direito. Não! Se o seu bebê tiver um problema, infelizmente, é o curso natural das coisas.
sabe? E essa culpa, isso tudo traz coisas muito negativas. E eu definitivamente estava disposta, como eu sempre usei, a usar a minha história, sabe? Se isso aconteceu comigo, como se acontecer agora, eu vou ter que contar. Então, paciência. Então, eu tomei aquela decisão. Porém, como eu sei que isso pode acontecer, eu não quis abrir o sexo antes, porque eu acho assim que quando a gente sabe o sexo, eu já ia ter o nome da criança. E aí, quando você dá o nome, você já, vamos dizer assim, você já vê a criança, né? Você já materializa a criança. E aí a perda se torna muito mais difícil. Então eu tive esse cuidado comigo, né? Porque eu sei que seria mais difícil depois que eu soubesse que era a Maria Luísa, né? E eu sonhasse com a Maria Luísa e tudo. E eu acho que ia ser ainda mais difícil se isso acontecesse pra mim. Então tomei essa decisão. Com 10 semanas eu fiz o exame para saber o sexo, porém só contei depois na 13ª semana eu revelei o sexo. Na verdade eu descobri o sexo porque eu também não sabia, né? E aí eu descobri que era uma menina que se chamaria Maria Luísa. O vídeo você pode acompanhar aqui no meu canal. E enfim, tô muito feliz com ela, né? E aí, o que mudou no meu corpo? Quais foram as alterações que eu tive no primeiro trimestre? Gente, eu urinava muito, tá? Eu falei que não tive muitos sintomas de gravidez, mas assim, eu quis dizer em relação aos enjoos e a sonolência. Mas eu urinava muito, 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 muito. Gente, chegava vezes que eu pensava assim, cara, eu não vou dormir nada a gestação inteira. Eu sei que depois de ter o filho eu não vou dormir, mas assim, gostaria de dormir pelo menos agora. E eu não conseguia, porque de 5 minutos eu levantava pra fazer xixi, era uma coisa assim. Quando chegou no segundo trimestre, deu uma melhorada. Mas, assim, urinei muito no primeiro trimestre. Eu me sentia muito bem, eu consegui fazer muitas coisas. Eu tive alguns problemas particulares, né, de saúde. A minha asma no primeiro trimestre piorou. Eu tive algumas infecções respiratórias, então eu tive que tomar antibiótico, eu tive que fazer repouso, mas por conta das infecções respiratórias e por causa da minha parte respiratória, que no início foi muito difícil lidar com ela. Eu tive que, né, assim, aumentar muito as medicações, ir nos meus médicos, conversar com eles, e essa parte foi bem difícil no primeiro trimestre, em relação à minha saúde materna, nada a ver com a gestação. Porque a gestação, né, ela, vamos dizer assim, causa uma mudança na imunidade. Algumas mulheres melhoram as doenças imunes, outras pioram. Eu, no caso, no primeiro trimestre tive uma piora significativa da asma, mas assim, graças a Deus os remédios de asma a maioria são liberados na gestação, então a gente conseguiu compensar isso e eu fiquei bem, Maria Luísa ficou bem e a gente conseguiu passar aí o primeiro trimestre super bem. Eu tinha pique pra tudo, o que não é comum. Comum é muita sonolência no primeiro trimestre, tá? Eu não tive, como eu falei, eu caminhava até 17 mil passos, às vezes na Disney, tinha dias que, óbvio, eu ficava de repouso e tal. Mas assim, eu sassariquei muito no primeiro trimestre, porque eu me sentia muito bem. Então, se você tá se sentindo mal, não marca viagem, sabe? Respeite o seu corpo, respeite o seu tempo. Se você estiver passando mal demais, respira fundo, segura, isso vai passar. Você vai ter um momento, né, de uma fase melhor. E se você não, faz que nem eu, aproveita a vida. Se você não tem nenhuma contraindicação, faz aí tudo que você puder fazer, tá? Então eu viajei muito, eu pude andar muito, não enjoei, engordei, comi todos os meus desejos e foi bom. E isso não indicava que tava tudo, não indicava nenhum erro, assim, né, nenhum problema, mas confesso que eu fiquei meio assim, porque as pessoas falavam, ai, mas você não enjoa? Ai, mas como é que você anda tanto, sabe? E essas perguntas, assim, acabam fazendo você, às vezes, se sentir
como se fosse fora, sabe, assim, da casinha. Eu sei que enjoar é muito ruim e tudo mais, imagino o quanto deve ser ruim. Mas assim, quando você engravida pela primeira vez e tudo, e que as pessoas falam, ai, mas você não isso, você não, ai, mas você não tem muito sono. Aí eu ficava meio assim, eu me sentia desconfortável com isso, sabe? Mas também não era nada demais, foi algo que eu fui trabalhando, sabe? Eu sei que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada gestação é uma gestação. Porque diz a minha mãe que na gestação do meu irmão ela passou muito mal, e na gestação que ela tava grávida de mim, ela passou muito bem, e que foi uma gestação exatamente assim como eu tô tendo. Ela, antes de eu, né, viver tudo que eu já vivi, ela me contou várias coisas que eu falo assim, caraca, igual que a minha mãe disse que quando tava grávida de mim. Então, assim, eu fico feliz, pelo menos, porque a minha mãe me tranquilizou muito e ela falou, você é minha filha, então você tem que ser parecida comigo, não liga pro que as pessoas te dizem. Eu sou a mesma mulher, com 2 filhos diferentes, tive gestações completamente opostas. Então, assim, minha filha, não muda só de mulher para mulher, não, muda de filho para filho. Então, tá tudo certo, tô aqui, sobrevivi. E logo eu vou fazer um diário do segundo trimestre também, né, mais pra frente um pouquinho. No primeiro trimestre também, eu comecei a tomar as vitaminas da gestação. Assim que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a tomar. O certo é, se você pensa em engravidar, você já começa a tomar o ácido fólico. E eu tomava o ácido fólico, mas sei lá, eu parei porque eu tava em dúvida se eu ia engravidar ou não. Nessa que eu tava em dúvida, nesse mês que eu nem achava que ia engravidar, pá, foi o que eu engravidei. E aí eu não tava tomando ácido fólico tão certinho. Então, se você pensa em engravidar, já conversa com o seu médico, se prepara, ajusta todas as medicações que você toma para você poder engravidar bem e saudável. Eu não fiz isso, mas aí eu comecei a tomar. Eu preciso de inúmeras suplementações diferentes que outras grávidas não precisam por problemas que eu tive, com caso completamente individual. E aí eu tomo muito mais vitamina D, eu tomo muito mais cálcio, tomo muitas outras coisas que eu sei que outras gestantes não precisam, mas cada uma tem sua história particular. Tô bem, minha bebezinha tá crescendo bem, cada dia maiorzinha, estamos muito felizes. Espero que vocês tenham gostado desse diário. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Me ajudem, porque assim eu sei que vocês gostam e aí eu faço mais. Porque eu não tenho outros objetivos nesses vídeos que não ser interagir com vocês que gostam de mim, que torcem pela gente. Me apoiem, sabe? Mandem mensagem pra eu gravar mais. Catarina, eu gosto dos vídeos e tal. Que aí eu, vamos dizer assim, me sinto mais motivada a fazer esses vídeos pra vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo. Malu aqui também tá mandando um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.